Recentemente eu lancei um minifilme chamado Cinema e eu acho mais do que justo de eu vir aqui para explicar um pouco para vocês a história toda por trás do filme e também contar a história do próprio filme. Eu vou dividir esse vídeo aqui em dois. Eu vou dividir a história por trás do filme e a história que a gente vê no filme. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, mais ou menos para o dia 28 de dezembro de 1895, que foi exatamente o ano que o cinema nasceu. Quando o cinema nasceu nessa época, ele nasceu com uma premissa só, que era você pegar uma câmera, que não é essa, só de exemplo, as pessoas filmavam, levantavam uma câmera assim, filmava algo acontecendo, que geralmente era um vídeo bem curtinho, de no máximo 10, 20, 30 segundos, depende, e aí filmava alguma coisa acontecendo. E isso era basicamente o cinema dessa época. Era literalmente mostrando alguma coisa acontecendo naquele exato momento. Por exemplo, vamos supor, um que é muito famoso, o trem chegando à estação, dos irmãos Lumieres. Eles pegaram, filmaram literalmente uma estação e o metrô chegando. Só isso, a história é literalmente só isso. Essa foi a premissa de quando o cinema começou, quando ele nasceu, que era mostrar a vida cotidiana daquelas pessoas daquela época. E vale lembrar que nessa época também o cinema era preto e branco e obviamente completamente. Agora, avançando um pouquinho no tempo, mais ou menos no ano de 1920, foi quando o cinema deu uma evoluída, onde as histórias começaram a ser algo mais complexa, né? Porém, o cinema ainda era preto e branco e ainda era mudo, e tinha narrativa, tinha história, tinha personagem, porém com dois diferenciais. Nessa época, o cinema já tinha som, porém não do jeito como você está pensando. Como era que funcionava? Em uma tela de cinema, aparecia lá o filme todo bonitinho, e nos fundos da sala, mais ou menos atrás da tela, ficava as pessoas, os músicos, tocando enquanto o filme passava. E também quando o filme precisava mostrar algum diálogo, do nada aparecia uma tela preta, do nada no filme, e aparecia alguma informação que acrescentava na narrativa da história do filme. E avançando mais um pouco, chegando no ano de 1960, o cinema mudou mais um pouquinho ainda, porém ainda continuando preto e branco, com a única diferença de que agora 100% tinha áudio, ou seja, enquanto o cinema gravava alguma coisa, o som era captado na mesma hora para o seu filmezinho daquela época. Provavelmente estão me espionando. Que espionem. Assim poderão ver o tipo de pessoa que eu sou. Não ligarei se fizerem isso. E o que isso tem a ver com o minifilme Cinema? Completamente tudo. Porque esse minifilme Cinema que eu produzi, ele mistura praticamente essas três épocas do cinema. A época de 1895, a época de 1920 e a época de 1960. Se vocês olharem o minifilme Cinema, vocês vão perceber que a história é muito simples. Conta literalmente a história de um personagem chamado Beethoven, que ele encontra uma câmera dos anos 60 e aí do nada ele começa a fazer uma filmagem aleatória mostrando um tiquinho de nada da sua rotina da tarde. E bem, e só da parte da história, vocês percebem que o meu minifilme está fazendo associação aos minifilmes, os filmes feitos na época de 1895, que era contando uma história do cotidiano. E também no minifilme vocês percebam que eu misturei também as duas técnicas de cada época. Eu misturei a estética da época de 1920, que era a época que os filmes não tinham diálogo, a gente não escutava os personagens falando, porém, quando os personagens iam falar,
cortava o filme e já aparecia uma tela preta e aparecia alguma legenda. E a outra coisa que eu adicionei foi o estilo, a estética dos filmes de 1960, que era os filmes quando continha áudio. Espero que estejam espionando. Eles verão e saberão. Eles verão. Eu nem sequer poderia tentar. Ou seja, o meu minifilme está misturado. Tem coisas específicas do ano de 1895, coisas específicas do ano de 1920 e coisas específicas do ano 1960. E bem, obviamente, talvez alguma informação eu possa ter trazido errado, então eu sugiro que vocês façam uma pesquisa para vocês terem uma confiança, uma certeza maior nas coisas que eu falei por aqui hoje. E basicamente é isso que o meu minifilme cinema está trazendo. O meu minifilme já está disponível totalmente de forma gratuita para você assistir. Só basta vocês entrarem aqui no canal, aqui no YouTube, e assistir totalmente de graça, por enquanto.